Tá ok, então, pessoal, já para a gente não perder muito tempo, essa aula de agora eu vou falar sobre a equação de Fermat. Na verdade, em todos os casos possíveis dela. Então, a equação xn mais yn igual a zn. Certo? Então, n maior ou igual que 1. Certo? Então, essa equação ela é uma das equações que foram mais estudadas, e as variações dessa equação são estudadas até hoje. Certo? E o primeiro problema sobre esse tipo de equação é quando n é igual a 2. Certo? Quando n é igual a 2, a gente tem o que a gente chama de ternos pitagóricos, né? Tem a equação de Pitágoras. Então, quando n é 2, a gente tem a equação de Pitágoras, x2 mais y2 igual a z2, certo? E a gente diz que ABC a gente chama de terno pitagórico primitivo se é uma solução, ou seja, se A2 mais B2 é igual a C2 e o MDC entre A, B e C é 1. Certo? Então, isso é um terno pitagórico primitivo. Então, a gente conhece, né? A gente tem, talvez, o terno pitagórico mais conhecido seja o terno pitagórico 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o terno pitagórico 3, 4, 5, talvez seja o mais conhecido, certo? E ele vem daquele probleminha lá da geometria, certo? Geometria plana. Só que a gente está interessado aqui em encontrar todos os ternos pitagóricos, certo? Primitivos. Quando um terno não é primitivo, basta a gente multiplicar ele por k. Desculpa, quando você tem um terno pitagórico primitivo, se você multiplicar a equação por k ao quadrado, então, se ABC é uma solução disso aqui, então ka ao quadrado mais kb ao quadrado é igual a kc ao quadrado. Certo? Que também é um terno pitagórico, só dessa vez não primitivo. Certo? Então, nossa primeira proposição, vou botar como teorema, certo? É encontrar todos os ternos pitagóricos primitivos. Certo? Então, o teorema diz o seguinte: se o MDC entre A e B e C é 1, e vamos supor que o A é ímpar, certo? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado implica que o A é m ao quadrado menos n ao quadrado, o B é 2mn e o C é m2 mais n2 para alguns mn inteiro, certo? Ok? Então, se você supõe que o A é ímpar, você consegue isso aqui. Como é uma equação simétrica, essa equação é simétrica, se você trocar as variáveis não vai mudar a equação, então eu posso supor que o A é ímpar sem problema nenhum. Por quê? Se tem essa equação, se você supõe que os dois são pares, então o C também é par. Então MDC entre A e BC é pelo menos 2. A gente está supondo que é 1. Então um desses dois tem que ser ímpar. Então eu posso supor, como é a equação simétrica, posso supor que o A é ímpar, certo? Então vamos provar isso aí. Então, para provar, a gente começa com a seguinte observação. Olha, eu sei que o A é ímpar, mas o B pode ser ímpar também? Então, o A é ímpar, B é ímpar, C par? Será que isso pode acontecer? Olha, como o A é ímpar, certo? Vamos supor, suponha que o B também é ímpar. Então, se o A é ímpar e o B é ímpar, então A ao quadrado, quando você tem um número ímpar, o quadrado dele é congruente a 1 módulo 4. Certo? Então, olhando para essa equação aqui, a gente teria C2 congruente a A2 mais B2, que é 1 mais 1, que é 2 módulo 4. Ou seja, um quadrado congruente a 2 módulo 4. Mas a gente viu ontem, eu falei ontem, que todo quadrado perfeito deixa resto 0 ou 1 na divisão por 4. Então isso aqui é um absurdo. Então não existe nenhum quadrado congruente a 2 módulo 4. Então esse absurdo implica que o B não pode ser ímpar. Então o B é par. Logo,
O B é par. Certo? Ok, então vamos pegar a equação e escrever de uma maneira diferente. Vou escrever como B2 igual a C2 menos A2. Certo? Isso aqui, eu sei que eu posso fatorar como C menos A vezes C mais A. E mais, eu posso escrever isso aqui tudo como B sobre 2 ao quadrado igual a C menos A sobre 2, C mais A sobre 2. Certo? Então, ok? Dividir por 4 dos dois lados. Então, ficou B sobre 2, C menos A sobre 2, C mais A sobre 2. Ok. Então, B sobre 2 é um inteiro, né? Porque o B é par. Olha só. Note que, se eu pegar o MDC entre C menos A e C mais A, quais os possíveis valores para esse MDC? Primeiro, vamos ver o seguinte. Existe uma propriedade de MDC, né? Existe uma propriedade que diz o seguinte. O MDC entre N... Deixa eu escrever maior aqui. O MDC entre N mais M e M é o MDC entre N e M. Esse M aqui sai, certo? Na verdade, pode ter um múltiplo de M aqui. O múltiplo de M não conta no MDC. Certo? Então, o MDC entre C menos A e C mais A, eu posso escrever isso aí como C mais A menos 2A e o MDC entre C mais A. Né? Então, eu tenho o mesmo cara aqui. Ó. Então, eu uso aquela propriedade e esse MDC aqui vai ser igual a MDC entre 2A e C mais A. Certo? Só que se eu multiplicar um cara aqui, se eu multiplico qualquer um das entradas do MDC por alguém, esse novo MDC é divisível por esse MDC. Porque qualquer divisor de C mais A, se um número divide C mais A, ele divide qualquer múltiplo de C mais A. Certo? Então, isso aqui é múltiplo, ou seja, isso aqui divide. Né? Esse cara é múltiplo de C mais A, 2A. Então, 2A, 2, C mais A. Certo? Multipliquei uma entrada do MDC por 2. Então, C mais A divide 2C mais A. Então, esse MDC divide esse. Só que isso aqui é 2A, 2C mais 2A. Certo? Aí, de novo, a gente usa a propriedade. Ó. Apareceu 2A aqui e 2A aqui. Então, esse aqui é o MDC entre 2A e 2C. Isso aqui, o 2 sai, fica 2 MDC entre A e C. Só que o MDC entre A e C é 1. Por quê? Porque se existisse um primo dividindo A e dividindo C, esse primo tinha que dividir B. Só que a gente está supondo que o MDC entre A e B é 1. Então, o MDC entre A e C é 1, logo isso aqui é 2. Certo? Então, o MDC entre C menos A e C mais A divide 2. Então, ou é 1 ou é 2. Só que C, A é ímpar, olha, A é ímpar, B é par, logo C é ímpar. Certo? Então, C menos A é par e C mais A também é par. Então, isso aqui é um número par, então o MDC dele é pelo menos 2. Então, um número que é pelo menos 2 e divide 2, tem que ser o 2, né? Então, o MDC entre C menos A e C mais A é exatamente 2. E o que é que significa isso? Significa que se eu tirar desses caras o MDC deles, eles são primos entre si. Certo? Então, o MDC entre C menos A sobre 2 e C mais A sobre 2 é 1. Certo? E o que é que significa isso? Significa o seguinte, esses dois caras aqui são primos entre si. Então, tem um fatozinho em teoria dos números que é fácil de provar. Quem quiser tentar provar, eu coloco como um exercício, é muito bacana. Que se você tem dois números primos entre si, tal que o produto deles dá uma potência perfeita, então cada um desses números tem que ser uma potência perfeita. Então, como esses caras são primos entre si, não tem como você formar um quadrado se cada um deles não for um quadrado. Então, esse cara é um quadrado e esse cara é um quadrado. Ou seja, C menos A sobre 2 é um quadrado, é um certo M2. C mais A sobre 2 é um certo N2. E quem é que vai ser o B? O B sobre 2 vai ser igual a MN. Então, aqui a gente resolve a equação. Isso aqui é um sisteminha, né? Para encontrar o C. Então, a gente soma. Fica C igual a M2 mais N2. Subtrai, fica A igual a N2 menos M2. Aqui eu só fiz trocar a ordem aqui, certo? Você pode botar C mais A e C menos A. Tanto faz aquela ordem de M e N ali, certo? Então, aqui isso aqui implica que o C é M2 mais N2. O B
é 2nm, mn, e o A, né, eu subtraio esse desse, fica, né, n2 menos... Deixa eu colocar só o mesmo aqui, só porque... Só questão de escrita mesmo, certo? Só para ficar m2 menos n2. Ok? Então, isso prova o que a gente queria. Certo? Então, esses são todos os termos pitagóricos primitivos. M2 menos N2, 2Mn, M2 mais N2. Então, muitos problemas em teoria dos números, muitas equações, às vezes a gente consegue reduzir ela a estudar uma equação pitagórica, certo? Acontece muito e muito frequente. Por exemplo, no último teste da Olimpíada de Matemática do Cone Sul, apareceu essa equação de Diofantina, certo? Xn mais yn igual a 3 elevado a m, certo? Então, esse foi um problema para o pessoal do ensino médio, certo? E uma das variantes desse problema, num subcaso, certo? Tinha vários casos para resolver. Num caso particular, você tinha a equação pitagórica. Então, você chegava na equação pitagórica, então você já usava que os termos primitivos eram esse aqui. E se o termo não for primitivo? Basta multiplicar isso aqui por k. Multiplicando isso aqui por k, você tem todos os termos pitagóricos. Certo? Então, esses aqui são todas as soluções da equação de Pitágoras. Então, lá você tinha que reduzir. Então, muitas vezes acontece isso. Então, vamos colocar um problema aqui, onde isso vai acontecer. Então, o problema é, resolva A2 mais B2 igual a 2C2, com MDC entre A, B e C igual a 1. Certo? Então, uma pequena variação da equação de Pitágoras. Coloquei um 2 ali só para ficar mais interessante, né? Então, a pergunta é como é que a gente resolve isso? Bem, a primeira ideia, quando você pega um problema desse tipo aí, é saber se você consegue reduzir ele à equação de Pitágoras. Aqui ficou um pouco complicado, porque, na verdade, eu tenho esse 2 aqui, né? Então, de alguma forma, eu tinha que fazer sumir esse 2. Então, o que eu sei aqui, como solução, o que é que eu posso saber? Primeira coisa é o seguinte, a soma de A2 mais B2 dá um número par. Então, A e B tem que ter a mesma paridade, certo? Já que se eles tivessem paridades diferentes, então a soma deles tinha que ser ímpar. Então, A e B têm mesma paridade. Isso em relação à congruência, significa que A é congruente a B módulo 2. Então, A e B têm a mesma paridade, certo? Então, quando isso acontece, eu posso escrever o A como R mais S sobre 2, eu posso escrever o A como R mais S, e posso escrever o B como R menos S. Certo? Por quê? Quer dizer, pega todas as escritas possíveis que você tivesse, do A e do B, e eu estou dizendo que você pode escrever dessa maneira. Uma forma, por exemplo, é quando você pega o R igual a mais B sobre 2, e o S igual a menos B sobre 2. Certo? Então, se você pega o R igual a mais B sobre 2 e S dessa forma, então R mais S é A. E R menos S é B. Ok? Então, está bem explicitado aí. Então, só para não ficar carregando essa notação, escreve dessa forma. Certo? Como A e B têm a mesma paridade, A mais B é par, então esses números estão bem definidos. Certo? Isso aqui é um número par sobre 2, número par sobre 2. Ok, e o que é que isso vai ser útil para mim? Olha, essa simples brincadeira vai fazer o seguinte, ó. 2C2 é igual a 2 mais B2. Então, é R mais S ao quadrado mais R menos S ao quadrado. Isso aqui é R2 mais 2RS mais S2, mais R2 menos 2RS mais S2. E isso aqui é 2 vezes R2 mais S2. E agora, você tem que C2 é igual a R2 mais S2. Olha que bacana. Então, a gente transferiu um problema que não era a equação de Pitágoras para um que é simplesmente a equação de Pitágoras. Certo? Então, como é a equação de Pitágoras, certo? Esses caras têm que ser primos entre si de novo, porque se esses caras não fossem primos entre si, então seria um divisor de R de S, seria divisor de A. Então, seria divisor de R de S, seria divisor de B. E seria divisor de R de S, significa que é divisor de C. Então, MDC entre A e BC não podia ser 1. Então, MDC entre C, R e S
C, R e S é igual a 1. Então, pelo teorema que a gente acabou de provar, o C tem que... Eu posso supor que o R é ímpar. R ímpar, suponha. Então, eu tenho que o C é M2 mais N2. O R é M2 menos N2. E o S é 2MN. Para alguns, MN inteiro, certo? Só que eu não quero encontrar RS, eu quero encontrar AB, né? Então é só substituir agora. Então quem é o A? O A fica R mais S, M2 mais N2 mais 2MN. B, que é igual a R menos S, M2 menos N2 menos 2MN. E o C, que é igual a M2 mais N2. Certo? Então, deixa eu ver aqui. R menos S, M2 menos N2 menos 2MN. Certo? Então, isso aqui são todas as soluções primitivas desse problema. Certo? Ok, não satisfeito com esse problema, vamos estudar outro aqui, certo? Na verdade, eu vou deixar para vocês para a gente continuar falando aqui. Vou fazer, certo? Fazer rapidinho aqui. Já que a gente estudou o caso 2, agora a gente vai trocar o 2 por 3, certo? Então, eu vou olhar para a equação. Resolva, problema. Resolva A2 mais B2 igual a 3C2. Deixa eu ajeitar esses dois aqui. Certo? A pergunta é, quais são as soluções com MDC entre A, B e C igual a 1? Alguém pode pensar assim, não, poxa, agora a gente... Aí, isso aqui está a maravilha das equações de Diofantina, certo? Vamos fazer o mesmo método, de alguma forma eu vou ter que fazer aparecer um 3 ali, vai ser um pouco complicado, porque aqui é soma de dois caras. Então, para fazer aparecer o 2, era natural que aparecesse de alguma forma. Mas para fazer aparecer o 3 aqui, multiplicando, para ficar uma equação pitagórica, parece ser um pouco mais forçado. Então, como é que a gente resolve isso aí? Então, a solução é a seguinte. Certo? A solução é, se a gente vai usar o seguinte fato, e vamos provar aqui. O fato é, se 3 divide A2 mais B2, então 3 divide A e 3 divide B. Certo? E a prova disso aí é simplesmente usando a ideia seguinte. Se 3 não dividisse A, ele não podia dividir B também. Então, o A seria congruente a 1 ou 2 módulo 3 e o B seria congruente a 1 ou 2 módulo 3. Então, A2, né, se você tem um número que não é divisível por 3, então o quadrado dele tem que deixar resto 1 na divisão por 3. Então, esse cara deixaria resto 1 na divisão por 3, esse cara deixaria resto 1 na divisão por 3, então essa soma deixaria resto 2 na divisão por 3. O que é absurdo, porque a gente está dizendo que 3 divide esse número. Então, o resto da divisão tinha que ser 0. Certo? Então, esse fato aqui é bem simples de provar, é exatamente como eu falei, fica para vocês aí como exercício formalizar o que eu falei. Então, olha só, se eu olhar para a equação aqui, ó, na equação está dizendo que o 3 divide A2 mais B2, né? Porque A2 mais B2 é 3 vezes alguma coisa. Então, isso aqui implica que o 3 divide A e o 3 divide B. Então, o A é 3 vezes um certo T. Caramba! O A é 3 vezes um certo T e o B é 3 vezes um S. Então, substitui aqui. Então, fico com 9T2 mais 9S2 igual a 3C2. Ou seja, 3 vezes T2 mais S2 é igual a C2. Ou seja, 3 divide C. Aí isso é um absurdo, né? Porque, então, 3 divide A, 3 divide B e 3 divide C. A gente está supondo que o MDC entre A, B e C é igual a 1. Certo? Então, isso aqui é um absurdo, pois o MDC entre A e B é 1. ABC é 1. Certo? Então, essa equação não tem solução e a prova é mais simples usando esse fato. Então, só para dar uma dica, quem quiser pensar naquele problema da Olimpíada que eu falei, você começa usando isso aí, certo? Então, você supõe que o N é par, por exemplo.
Então você tem se o n é par, então o lado direito ali da xn mais yn igual a 3m, se o n for par, xn mais yn é a soma de dois quadrados. Então se o 3 divide, é porque o 3 divide x e o 3 divide y. Então você substitui e já começa assim, certo? Ok, então vamos falar agora na equação de Fermat. Certo? A equação de Fermat é a equação xn mais yn igual a zn, com n maior ou igual que 3, xyz diferente de zero. Certo? Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na equação de Fermat, no último teorema de Fermat, certo? E o teorema, a afirmação de Fermat é a seguinte: essa equação não tem solução quando n é maior ou igual que 3 e o produto xyz diferente de zero. Certo? E tem todo aquele argumento lá meio aquela coisa folclórica de dizer que Fermat escreveu nas margens do livro dele, um livro de Diophante, uma cópia do livro de aritmética, dizendo que tinha provado isso aqui de uma forma muito bonita, etc. Mas as margens do livro eram pequenas para contê-la. Então, até hoje ninguém sabe se Fermat estava só falando aquilo para... Fermat gostava de desafiar os matemáticos na época, né? Então, talvez falou para desafiar, né? Ninguém sabe. Né? O que se sabe é que tem uma prova, né? Esse teorema foi provado em 1994 por um matemático chamado Andrew Wiles, depois de muitas tentativas pela comunidade matemática inteira, certo? Então, só para salientar aqui um pouco da história, certo? Então, Euler trabalhou nesse problema, certo? Euler provou que se o n for 3 não tem solução, se o n for 4, depois Lagrange também estudou alguns casos. Certo? Então, o que se sabe dessa equação é que muita gente estudou e tem um resultado muito bacana, que é uma proposição que eu vou colocar aqui, que eu pretendia provar, certo? Mas o tempo não tem condição mesmo de provar isso, eu precisaria de uns 20 minutos. Eu acho que tem coisa mais interessante para falar, mas está provado no material, certo? Então vocês podem dar uma olhada, que é uma proposição que é um teorema de Sophie-Germain. E a proposição é a seguinte: se P e 2P mais 1 são primos, então XP mais YP igual a ZP não tem solução com P não dividindo XYZ. Isso aqui a gente chama de solução do tipo 1. Uma solução é chamada tipo 1 quando o P não divide o produto das variáveis, dos caras os caras que estão na base ali, daqueles expoentes ali, desses monômios aí. E solução é do tipo 2, é o tipo mais difícil, quando P divide XYZ, ou seja, quando P divide X ou Y ou Z. Certo? Então, ou seja, toda vida que tipo, você tem um primo, tal que 2P mais 1 também é primo, certo? Por exemplo, aqui você pega o P igual a 3, por exemplo, 3, 2 vezes 3 mais 1, então 3 e 7 são primos, então, por exemplo, essa equação não tem solução. Então, primos, tal que P e 2P mais 1 são primos, são conhecidos como primos de Sophie-Germain. E até hoje é um problema aberto saber se existem infinitos primos de Sophie-Germain. Certo? Então, esse é um resultado. A prova dele tem uma prova elementar para esse fato, certo? Então, não precisa ter muito problema para provar isso aí, certo? Mas o interessante que eu queria falar para vocês aqui, também não vou ter tempo para provar, mas queria falar, era sobre a ligação entre o último teorema de Fermat, certo? E os números de Fibonacci. Diego, existe ligação entre números de Fibonacci e o último teorema de Fermat? Existe, certo? Na verdade, antes do teorema de Fermat ser provado, antes do Andrew Wiles provar o teorema, existia uma ideia de que você podia usar números de Fibonacci para provar o último teorema de Fermat de uma forma elementar. E até hoje, alguns matemáticos acham que é possível dar uma prova elementar para o último teorema de Fermat usando os números de Fibonacci. Então, o que eu vou falar aqui, certo? É um resultado de 92, né? Então foi antes do Andrew Wiles provar. E começa com o seguinte,
você pega a sequência de Fibonacci, certo? Que eu falei hoje pela manhã. E você define Z de N como o menor K natural, tal que N divide FK. Ou seja, você pega um número e vai olhando se N divide F1, N divide F2, N divide F3, N divide F4. Quando você encontrar o menor índice, tal que N divide FK, então Z de N é exatamente o menor desses caras aqui. Certo? Então a primeira pergunta é saber se isso aqui existe. Certo? Então, na verdade, isso aqui é sempre finito. Certo? Z de N é sempre finito. Ou seja, para todo N existe um K tal que N divide FK. Ou seja, todo número natural, existe um número de Fibonacci que é múltiplo dele. Certo? E, na verdade, você consegue provar uma melhor estimativa. A melhor estimativa possível é essa. Certo? Z de N é sempre menor ou igual que 2N. Ok? Essa função é chamada ordem de aparição. Certo? Ordem de aparição na sequência de Fibonacci, ou a gente chama simplesmente de ordem de aparição. Então, tem vários problemas sobre essa função, qual o comportamento dela, encontrar fórmulas fechadas para essa função em alguns pontos conhecidos, certo? E, dentre esses problemas, tem um problema bem específico, que é sobre a equação Z de N. Né? Um dos problemas é sobre a equação Z de N igual a Z de N ao quadrado. Então, olha só o que esses caras provaram. São dois chineses. Olha só, dois chineses, irmãos, gêmeos. Não são siameses, certo? Então, é Zi Wei-san e Zi Hong-san. Então, eles provaram em 1992 o seguinte. Se existe um P tal que XP mais YP igual a ZP, isso aqui tem solução, P maior que 2, tal que tem solução com P não dividido em XYZ, ou seja, se tem um P tal que a equação de Fermat tem solução, então Z de P tem que ser igual a Z de P ao quadrado. Certo? Ou seja, para procurar pelas soluções da utilidade de Fermat, as possíveis soluções, basta procurar por expoentes primos, tal que Z de P é igual a Z de P ao quadrado, onde Z é aquela função que depende do número de Fibonacci. Então, se Z de P for diferente de Z de P ao quadrado, então essa equação não tem solução. Certo? Até hoje, né? Até onde eu sei, de agosto, certo? Agosto do ano passado, essa equação Z de P é diferente de Z de P ao quadrado para todo P menor que 10 a 25. Certo? Então, é difícil calcular Z de P, certo? Porque quando você pega um número muito grande, aqui, quando você bota um P muito grande, você precisa de um número de Fibonacci muito grande. E os números de Fibonacci crescem exponencialmente. Certo? Então, esse cara aqui cresce muito rápido. Então, quando o P é muito grande, Z de P, quando você acha que dá o F de K, ele fica muito grande também. Certo? Então, é difícil fazer isso. Então, até hoje, todo P' menor que 10 a 25 satisfaz Z de P diferente de Z de P ao quadrado. E se alguém conseguir provar que Z de P é diferente de Z de P ao quadrado para todo P', então ele está dando uma nova prova para o último teorema de Fermat, no caso 1. Certo? Então, tem uma esperança aí de aparecer um dia uma prova usando esses números de Fibonacci. Certo? É um problema bacana, mas é um problema, de certa forma, um pouco complicado também de se pensar. Certo? Ok, então, deixa eu falar um pouco sobre a conjectura ABC, certo? Conjectura ABC. A conjectura ABC é o caso mais simples do último teorema de Fermat. É o caso n igual a 1. Olha, eu pretendia falar um pouco sobre
como resolver o último teorema de Fermat. Como é que foi a prova do Underwile, certo? Então, recentemente eu estive no Canadá, num pós-doutorado, e lá eu passei todo o tempo estudando a prova do teorema de Fermat e as generalizações, certo? Então, por exemplo, vocês têm uma ideia, eu até coloquei no material, o último teorema de Fermat é o caso mais simples das equações desse tipo aqui, certo? Chamadas equações ternárias. Então, de todas as equações ternárias, é claro, tirando a equação pitagórica, essas equações que eu coloquei tão simples aí, a equação de Fermat é a equação mais simples, onde você usa o chamado método modular. Certo? Infelizmente, não vai dar tempo, e eu não gostaria de passar para vocês um monte de definição aqui, e falar nos teoremas que talvez ninguém fosse entender, e ia ficar uma coisa meio chata, certo? Então, tá no material bem escrito lá, quem tiver alguma dúvida com alguma definição, com algum passo, eu coloquei lá receita, modo de preparo, coloquei um negócio bem receita de bolo, certo? Bem palmirinha. Tá bom. Então, olha só. Conjectura ABC. Conjectura ABC é o caso N igual a 1. Alguém pode perguntar, mas pelo amor de Deus, tem vida no caso N igual a 1? Caso A mais B igual a C, isso aqui, alguém estuda isso? Solução para A mais B igual a C? Tem infinitas e acabou, não? Não, certo? Estuda sim, a pergunta é, qual a relação entre os fatores primos entre A, B e C? Será que a relação A mais B igual a C implica alguma coisa entre os fatores primos de A, B e C? Para isso, para falar, eu vou definir o seguinte, o que a gente chama de radical de um número. Radical de um número é o seguinte, se o número ele é P1A1, PKK, se essa é a expansão decimal do número, então o radical dele é o produto só dos fatores primos distintos. Então o radical de um número é o produto dos fatores primos distintos desse número. Então a conjectura ABC diz o seguinte, para todo epsilon maior que zero, existe uma constante K epsilon positiva, tá o quê? Se A mais B é igual a C, então C é menor que a constante K epsilon vezes o radical de ABC, A vezes B vezes C, elevado a 1 mais epsilon. E o que é que está dizendo? Está dizendo que existe uma forte relação entre os números que estão aqui e os primos que dividem eles. Certo? Então, mesmo, por exemplo, supõe que isso aqui é uma potência de 2, supõe que esse é uma potência de 3, então, se esse cara é uma potência de 2 e esse cara é uma potência de 3, então o C tem uma relação para o C não trivial em relação a esses caras, certo? Se esse cara é uma potência de 2 e esse cara é uma potência de 3, então o radical de AB só conta um 2 aqui e um 3 aqui. Então é 6 vezes C. Então o C tem que ser menor que alguma constante vezes esse produto desses primos distintos. O que aparentemente não teria por que acontecer. Certo? Você poderia ter aqui dois números bem diferentes e o C bem diferente. Mas o que a conjectura ABC diz que não. Se você tem A e B, o C ele fica de certa forma determinado por A e B. Certo? A menos uma constante epsilon aqui, essa constante aqui que também não é calculável. Certo? Então essa conjectura é um problema em aberto ainda, em matemática, certo? E recentemente, eu acho que em agosto de 2012, né, infelizmente a gente ia ter a palestra aqui quer dizer, infelizmente a gente teria a palestra do professor Abramo, que falaria sobre a conjectura ABC, mas infelizmente ele não pôde vir. Mas é muito interessante a história, e em agosto de 2012, um matemático japonês chamado Mochizuki, ele disse que provou a conjectura ABC como uma consequência de uma teoria que ele criou, chamada Teoria Interuniversal de Tate-Miller. Certo? Esse nome complicado. Era uma série de 4 ou 5 artigos com mais de 500 páginas. Certo? O problema é que ele, diferentemente do que acontece em outros problemas abertos em matemática, ele disse que criou toda uma teoria para provar isso. Então a teoria do Mochizuki, que ele usou para provar a conjectura ABC, é uma teoria completamente nova. Então é tudo novo. Então, por exemplo, se você pegar o artigo dele, você vai olhar o resumo, aí tem a coisa desse tipo. Certo? Então, por exemplo, o que é isso, né? Então ele definiu lá o que é isso. Né? Ele definiu cada uma dessas operações, o que é essas operações em árvore. Então, é um artigo muito difícil de ser lido. Certo? Muito difícil mesmo.
E até hoje ninguém leu o artigo dele. Certo? E alguém pode dizer assim, mas poxa, assim, ninguém, assim, ele, até onde eu sei, ele não mandou para nenhuma revista, ele colocou no archive, tá lá, quem quiser ver, por exemplo, pode olhar do celular se quiser, certo? E ele não, o problema dele é que ele, por exemplo, ele não dá palestra sobre o assunto, ele não quer falar sobre isso, certo? Então ele provou e quer esquecer. Ele provou isso, ele não dá palestra, ele não dá entrevista, e ele só solta alguma coisa quando ele quer, certo? Então, por exemplo, ele chamou um aluno dele, ele escreveu recentemente, eu acho que esse ano, ele escreveu algo, uma carta pública à comunidade matemática, dizendo que ele tinha assim, além dele ter certeza que está tudo certo o que ele fez, né, ele tem um aluno dele e um aluno de outra universidade que foi lá para o Japão e eles passaram não sei quantos meses enclausurados lá, tipo monge, onde ele ficou mostrando passo a passo da teoria completa para esses caras conseguiram transcrever de uma forma completamente mais simples tudo, mas não mostrou também essa forma, e que esses caras, aí começou a colocar o que é que os caras falaram sobre a teoria, que estava tudo certo, só que isso não dá para convencer ninguém, né? Primeiro, são 500 páginas com um monte de simbologia dessa aí, é muito fácil ter algum erro. Né? E basta ter um epsilonzinho errado para errar tudo. Né? Então, ele teria que se esforçar mais para melhorar o resultado dele. Se você quer que alguém leia o que você fez, você tem que melhorar a sua escrita, certo? Então, até hoje, continua como um problema em aberto, certo? A conjectura ABC continua como um problema em aberto. E quais são os outros problemas que podem se estudar? Então, outro problema é quando você aumenta a quantidade de variáveis. Por exemplo, xn mais yn mais en igual a wn, quando n é maior ou igual que 4. Por exemplo, xyzw diferente de zero. Certo? Então, Euler conjecturou que essa equação não tem solução não trivial. Então, Euler conjecturou que essa equação não tem solução. Certo? E depois de Euler, foi preciso 2 séculos para o pessoal trabalhar sobre essa equação aí. E, na verdade, um cara chamado Oix, de Harvard, provou que Euler estava errado. Certo? Então, na verdade, ele deu um contra-exemplo para essa equação. Se vocês tiverem sorte, eu vou lembrar qual é. 268... Quanto 0 quarta mais 87, 967, 60, 7, 67, 0, 60, quarta mais 2. Poxa, não lembro. Não, peraí, calma. Isso. Não sabe nem se está certo. Obrigado. Tá certo. Todo mundo consegue fazer essa conta de cabeça, né? Eu pensei que vocês estavam rindo porque vocês não conseguiam. Olha só, pessoal, então, o Oix provou que esse cara aqui é um contra-exemplo para conjectura de Euler, certo? E na década de 90, um cara chamado Andrew Bill ele usou curvas elípticas, umas coisas que chamam de fatoração em curvas elípticas para encontrar esses números aí. Aí depois dele teve um cara que deu exemplos menores, certo? Aí é engraçado que os exemplos menores eu não lembro. Certo? Mas na década de 90, em 1995, um camarada chamado Andrew Bill, que era um banqueiro... Agora eu vou ficar pensando nisso aí, certo?
Certo. Antes das 4 horas eu vou colocar aqui, certo? Antes do próximo mini curso, qual certo? Olha, um banqueiro americano chamado Andrew Bill, ele estudou a equação de Fermat e ele pensou nela no caso mais geral, certo? Que era o seguinte: A elevado a m mais B elevado a n igual a C elevado a R, onde m, n e r são maiores que 2. Certo? Então você pega m, n e r maiores que 2 e pega A elevado a m mais B elevado a n igual a C elevado a R. Certo? Então, a conjectura dele é que se isso aqui acontece, então o MDC entre A, B e C é maior que 1. Ou seja, se você tem uma solução para isso aqui, com MNR maiores que 2, então A, B e C tem que ter pelo menos um fator primo em comum. Certo? Então é conhecido como conjectura de Bill. E em 1997, ele ofereceu um prêmio de $5.000 para quem resolvesse a conjectura de Bill. Certo? Ou resolvesse, ou provasse que é verdadeiro, ou desse um contra-exemplo. E recentemente, em 2012 ou foi 2013, ele aumentou o prêmio para $1 milhão. Certo? Então esse problema aqui é um problema bem simples, olha, trivial. Certo? Que vale $1 milhão. Certo? Então, eu sei que é melhor ir para o Big Brother, né? É mais fácil ganhar esse dinheiro lá. Mas é o que é oferecido para a gente, né? Então, quem quiser se aventurar, certo? Não se acanhe, não. Matemática é bom por isso, certo? Matemática difere um pouco da medicina por isso. A gente pode errar sem prejudicar ninguém, certo? Só a natureza, quem está gastando papel. Mas, em geral, nada. Então, tentem, certo? Tentem ver o que vocês conseguem, o que é bacana. Então, vale a pena estudar isso aqui, certo? E eu acho que tá bom para ver se a gente consegue ajeitar o tempo aí. Tá bom, obrigado, pessoal.